O jogo de ontem contra o Ceará, na verdade, começa para o Flamengo já no domingo retrasado, quando ele teve uma partida tranquila contra o Sport em Volta Redonda. Porque dois jogadores do Flamengo, na nossa interpretação, a gente não tem ninguém falando textualmente que eles forçaram o cartão, mas ficou assim, ó, parecendo que eles forçaram os cartões. O Bruno Henrique e o Arão. O Bruno Henrique levou o amarelo aos 14 do segundo tempo, numa falta. E aí o Arão vai levar aos 39 do segundo tempo, também numa falta. Pela maneira como as faltas se deram, a entrada por trás, jogadas meio despretensiosas, num jogo que estava ganho já, né? Num jogo que foi fácil do começo ao fim. Então, muito se supôs, ninguém disse textualmente, que eles provocaram o terceiro cartão amarelo, já que o Renato tinha ideia de poupar alguns jogadores, eles provocaram o terceiro cartão amarelo. O Flamengo vai ter quarta-feira um jogo contra o Grêmio. E aí o Flamengo não foi com força máxima para o Ceará. Não dá pra gente cravar aqui que eles forçaram, Luiz. Mas a gente imagina, até pela maneira como o Renato encara o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo optou por ir menos forte para o Castelão. E a gente pode até rodar os melhores momentos. Você narrou a partida ontem na Globo, Luiz. Verdade, Rizek. Então, essa questão que envolve a utilização do elenco, a gente tá vendo aí a primeira chance do Clebão, né? O Léo Pereira acabou tocando a bola para escanteio. O Ceará teve o controle do jogo no primeiro tempo, no momento inicial da partida. Depois o Flamengo criou algumas chances. A gente tá vendo que o Gabigol jogou muito saindo da área ontem. Essa é uma finalização do Vitinho. Aí saiu o gol, um lindo passe do Sobral nas costas ali do Léo Pereira. O Bruno Viana, quando girou para um lado, foi voltar para o lado certo. O Roque, que foi zagueiro, sabe disso, já não dava mais. E o Vina, que foi uma aposta na volta do Vina ontem, essa é a grande chance do primeiro tempo com o Gabigol, que deu aquela chapadinha e poderia até ter empatado o jogo aí, né? O Ceará teve modificações importantes, né? O Vitinho teve uma chance, vai rolar pro Gabigol e ele chuta isolando, a bola subiu um pouquinho. Aí já no segundo tempo, o Flamengo, num dado momento, o Ceará, exatamente aí, o Ceará, quase que o Diego fez um gol contra, estava com o controle do jogo, amassando o Flamengo, e aí sai a jogada do gol, com esse chute belíssimo do Vitinho, né, que ele tem essa característica de chutar com a bola muito próximo do corpo, e ele bate, às vezes, do lado mais improvável, tirando do zagueiro, sempre colocando força. Fez um grande segundo tempo o Vitinho, foi até escolhido por nós como o melhor jogador em campo. Ele e o Sobral foram os mais lembrados, né? O Ceará teve algumas outras chances, como essa aí do Luiz Otávio, num giro ali que o Diego defendeu, mas num dado momento a gente teve 8 substituições simultâneas, 4 de cada lado, os times ficaram completamente diferentes. Esse lance aí, por exemplo, é o Eric, que tem a chance, e o Léo Pereira salva. A gente tá vendo mais uma vez a jogada, mais um lance pela direita aí do Ceará. O Bruno chegou um pouquinho atrasado, o Léo Pereira fez a leitura certinha, né? Para cobrir o canto que não tava o Diego. O Flamengo continuou chegando, o Vitinho toma a bola do Felipe Luiz, engraçado, né? Finaliza dessa vez no outro canto. Aí o Gabigol, repito, saindo muito da área, dando esse lindo passe pro Michael. Foi a grande chance do Flamengo, inclusive, fazer 2-1 aí. O Michael começou jogando, foi uma das opções do Renato. Mais uma vez a jogada começou lá atrás com o Gabriel, que depois foi para a área, e eu estou destacando bem essa questão do Gabigol, porque baseado nisso que muitos entenderam que então dava para jogar com o Gabigol mais atrás. Aí já tem o Pedro em campo aos 37 do segundo tempo, com o Pedro de titular e talvez com o Vitinho jogando na beirada, como fez o jogo do Michael, mas o Vitinho que jogou por dentro e jogou bem. Não dá para tirar esse mérito do Vitinho. Isso para falar um pouco do jogo, como foi o jogo, né? Mas foi um jogo muito diferente daqueles jogos que o Flamengo tem feito, especialmente quando joga com seus titulares. Importante pontuar que na quarta-feira pela Libertadores, embora com a classificação garantida, a vitória sobre o Olímpia por 4-1, uma diferença de time bem gritante entre Flamengo e Olímpia, o Renato levou o que ele tinha de melhor para esse jogo, né? E resolveu poupar o Isla e o Arrascaeta, além dos contundidos e punidos, né? Então somou-se um número de 8 jogadores que não foram para o jogo. Estou colocando aí Isla, Rodrigo Caio, o Gustavo Henrique estava voltando da Covid, ficou no banco, começou com o defesa com o Bruno e com o Léo Pereira, o Arão, que estava suspenso, o Diego, que não jogou contra o Sport, nesse caso voltou, o Arrascaeta, que foi poupado, o Bruno Henrique, que estava suspenso. Enfim, o Flamengo teve um time bem diferente e realmente não conseguiu manter o seu nível de performance. Não dá para você cravar aqui de que é uma escolha do Flamengo priorizar os jogos de Copas, porque na quarta-feira tem Grêmio e Flamengo, e provavelmente aí todo mundo inteiro para participar desse jogo. Talvez tenha sido essa a escolha do Renato. Enfim, é discutível, porque quarta-feira, por exemplo, no jogo da Libertadores, o Flamengo estava
90%, eu disse até 100, né, aqui no nosso palpitão, 100% classificado. O Olímpia não ia devolver os 4-1 para levar para os pênaltis ou vencer por 4-0 para conseguir a classificação em Brasília. É muita diferença de time. Então talvez fosse mais legal ter poupado alguém ali para conseguir jogar de uma forma mais competitiva com o Ceará ontem. Ah, foi um péssimo jogo, não. Ganharia? Não dá para saber. O Palmeiras fez as escolhas, na minha opinião, mais adequadas, porque poupou contra o Atlético num jogo em que vencer era muito difícil. Vamos deixar isso claro. O Atlético já era favorito nesse jogo lá de sábado passado, não anteontem, no outro sábado contra o Palmeiras, para jogar inteiro contra o São Paulo. Funcionou, o time foi muito bem e venceu. Ontem de manhã, repetiu o time da terça-feira, embora tenha tido um domínio acachapante de 27 finalizações, gols perdidos em profusão, o Cuiabá ganhou o jogo. Porque o futebol brasileiro é assim, né? Esse equilíbrio é um patrimônio que nós temos, né? O Cuiabá, que está no meio da tabela, com 20 pontos, pode ganhar de qualquer time do campeonato, como ganhou do vice-líder, que é o Palmeiras. Então a questão do Flamengo é essa. O Flamengo agora, a contratação do Andréas Pereira, a contratação do Kennedy, essas contratações, elas dão um sintoma da necessidade de que o Flamengo tenha um reforço de elenco. Porque os meninos, o Lázaro, o Max, que entraram ontem, são muito bons de bola, mas não são jogadores prontos ainda, né? Então talvez se você tenha no banco, se você tivesse no banco opções como o Kennedy, como o Andréas Pereira, você poderia dar ao time mais competição quando você precisasse poupar alguém. Mas que eu pessoalmente não concordo com a tese de você desprezar a sua principal liga, o seu principal campeonato, que é o Nacional, né? Eu concordo muito com o Jorge Jesus, que vivia dizendo isso. E ele provou que dá para jogar com todo mundo o tempo inteiro, poupou de forma pontual um ou outro jogador. Na semana da Libertadores, ele poupou lá 3 caras no jogo contra o Grêmio, mas o Flamengo até ganhou com o gol do Gabigol, foi o jogo do título praticamente, né? Que o Grêmio estava ali também tentando entrar naquela disputa, não deu, e o Flamengo ganhou o jogo lá, 1-0 gol do Gabigol, viajou para a Libertadores, foi campeão sem entrar em campo, porque Grêmio e Palmeiras empataram naquele domingo seguinte da Libertadores. Então é um diagnóstico sobre o Flamengo, sobre essa questão de... Eu não acho que está escancarada que o Flamengo, a opção de que o Flamengo não quer o brasileiro. Eu acho que isso não está claro, né? Mas que são alguns sintomas que se apresentam nessa semana com 2 quartas de Copas e jogos que nós sabemos que são decisivos. O Grêmio se recuperou, o Grêmio fez 2 bons jogos recentemente. Até no jogo que perdeu do São Paulo, o Grêmio já tinha dado demonstrações de avanço, né? Tá, o Jeromel foi poupado, o Kahneman já ficou no banco, tem a dupla de zaga que vai... Ok, então se tem um raciocínio aí, mas escolhas que dá para a gente debater, né? E claramente a não escalação do Pedro para começar jogando, que o Renato na coletiva disse que pelo fato de Pedro e Gabigol não terem muito a característica da marcação, da recomposição, que talvez não fosse o ideal mesmo de colocá-los juntos, eu teria escalado o Vitinho na beirada, teria colocado o Gabigol por dentro, como ele jogou grande parte do jogo saindo da área, e escalado o Pedro de cara. Enfim, é uma questão de opção de quem observa o futebol de fora, mas há muitos anos, né? Porque eu não estou no treino, né, Rizek? Mas há 40 anos a gente fala de futebol. Mas, ô Luiz, então, retomando a sua linha de que assim, a gente não pode afirmar que o Flamengo abandona, até porque ele não abandonou, seria errado da nossa parte. Mas dá para afirmar, dado o histórico até aqui do Flamengo nas competições, se tiver que tirar o pé do acelerador em uma competição nesse momento é do brasileiro. Foi assim ontem, inclusive nas substituições que o Renato fez. Porque aos 36 do segundo tempo, ele fez um blocão de alterações. Ele tirou o Michael e entrou o Lázaro. Ele tirou o Gabigol, colocou o Pedro. Ele tirou o Diego, colocou o Max. E tirou o Everton Ribeiro, colocou um zagueiro, que é o Gustavo Henrique. Até nesse pacote, fica a mensagem assim, ó, hoje chegamos até onde deu, tá 1-1 aqui, eu vou com 1-1 para casa. Porque não são alterações que a gente olha, né, e fala, vou para cima, vou ganhar o jogo. Não, deu, tentei até aqui, vamos descansar, vamos tirar o pé, poupar alguns jogadores. Quarta-feira tem um jogo de mata-mata. Então, é um recado que a gente está vendo nos jogos do Flamengo, embora ninguém diga isso abertamente. O time porque trabalhando... Campeões ganham jogos difíceis. Essa sua posição é muito importante, Rizek. Eu fiz aqui, eu te interrompi de propósito, que acho que vale um entre vírgulas aí, né? As substituições foram um sinal, a não entrada do Pedro já no começo do segundo tempo numa alternativa mais ofensiva, pensando em título mesmo, pensando em se aproximar do Atlético, né? Eu acho que isso tem como caminho, como sintoma mesmo, isso tudo que você disse. É bem importante essa tua reflexão sobre isso. Sim, ele deu uma descansada no Gabigol e no Everton Ribeiro ali, né? Foi o que
Quem está vendo o jogo, embora ninguém tenha dito isso, quem está vendo o jogo concluiu. Fala, PC. Não, eu entendo que o Renato paga muito pelo passado e pelo que ele já disse em relação a essa abordagem de competições. Mas me permita aí, Luiz, você, não sei qual vai ser a opinião do Roque, que vai falar daqui a pouco, mas eu discordo frontalmente de que o Flamengo vai priorizar uma competição em detrimento de outra. Não é o pensamento do Flamengo. O Flamengo não vai abrir mão de brigar pelo título brasileiro, um tricampeonato à moda antiga inédito. E acho que quando a gente fica apertando muito nessa tecla, de certa forma, inconscientemente, a gente minimiza o desempenho do Ceará. Na última vez em que se enfrentaram no Campeonato Brasileiro, 29ª rodada do campeonato anterior, o Ceará no Maracanã venceu o Flamengo por 2-0 e o Flamengo entrou em campo com César, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Arão, Gerson e Arrascaeta, Everton Ribeiro, o tão desejado Pedro e Bruno Henrique. E o Ceará venceu por 2-0. Acho que é necessário ter um certo cuidado em se tirar conclusões em cima apenas de um jogo. Não creio, sinceramente não creio, que no Flamengo o Renato possa chegar para a diretoria e dizer o seguinte: olha só, eu vou abrir mão aqui do Campeonato Brasileiro porque eu acho que nós ganharmos Copa é muito mais importante. A diretoria vai dizer para ele: não, 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 amigo. Aqui a gente vai brigar por Campeonato Brasileiro, por Copa do Brasil e por Libertadores da América. E ontem o Flamengo enfrentou um adversário que combina duas coisas que é rara em adversários do Flamengo: estratégia e ousadia. O Ceará é uma das poucas equipes que, quando enfrenta o Flamengo, não tem intimidação em jogar contra o Flamengo. O Ceará obriga o Flamengo a fazer coisas que o time do Flamengo não gosta, como marcar, ficar sem a bola, ter que correr atrás dos adversários. Então, apenas para animar o debate, eu tenho uma ideia um pouco diferente da de você e do Luiz Roberto. É convergente. De que é convergente. Acho, só para concluir, Luiz, e aí te passo, acho que é perigoso, por causa de uma partida, já se entender que o Renato está começando a adotar esse caminho que ele sempre defendeu no Fluminense. Nós vamos brincar no Brasileiro, que ele defendeu no Grêmio e ele vai pagar por declarações anteriores, de que ele está balanceando e dizendo essa me importa e aquela não importa. No Flamengo, meu amigo, tudo importa. Eu vejo como convergente também, porque assim, ó, eu não acho que o... Por quê, Rizek? Porque, desculpa, porque a gente acabou de gravar o podcast à mesa e a gente abriu a nossa discussão destacando o Ceará, o Guto, as mudanças que foram feitas e muito mais. Que o Ceará é um time que compete em todos os jogos. Daí a importância de o Flamengo ter sido mais robusto no jogo de ontem. Porque o jogo que o Paulinho citou é o jogo que o Gabigol tirou as chuteiras, que ele ficou no banco. É o jogo que o Flamengo teve o domínio amplo, que o Flamengo chutou 28 vezes contra o gol do Ceará, naquele jogo do Maracanã. E o Ceará ganhou num jogo de uma competição altíssima, numa atuação exemplar do Sobral e do Vina, que fez um dos gols, como ontem, inclusive, né? Ele fez o gol do Ceará. E o Sobral, naquele dia, nem era titular. Foi uma opção do Guto e o Sobral saiu do Maracanã como o melhor jogador em campo naquela partida e ontem ele foi de novo. Então isso já é o indício de que o Flamengo precisava ter um time mais robusto. O que nós estamos dizendo, por isso que eu acho que nós somos convergentes, Paulinho, é de que existem escolhas e escolhas, né? Escolhas certas e escolhas não tão assertivas no transcurso de um campeonato por pontos corridos. O sintoma de ontem, num dado momento, foi de que o empate estava de bom tamanho. E times campeões não se contentam com empate nesse tipo de jogo. E o Flamengo tem jogos adiados contra Atlético Paranaense e Grêmio como visitante, e o Flamengo não vai poder se contentar em jogar para empatar esses jogos, se quiser continuar tendo pretensões de ser campeão, principalmente pela campanha avassaladora que faz o Atlético. Então, por isso que eu acho que nós somos convergentes, porque, óbvio, não tem hipótese nenhuma a gente pode afirmar aqui de que o Flamengo está priorizando as Copas. Não, mas nesta semana os jogos das quartas, daqui passou e daqui virá, foram claramente mais prioritários do que o jogo contra o Ceará, que na minha opinião é mais time que o Olímpia, inclusive, né? E um time muito mais difícil de ser batido que o Olímpia. Como foi para o Palmeiras o jogo contra o São Paulo, os jogos contra o São Paulo pela Libertadores tratados de uma outra forma com relação à partida que valia a liderança do brasileiro, já que o Palmeiras levou um time, não vou dizer reserva,
mas um time que não era o titular no duelo do sábado retrasado. O que a gente está dizendo é que nesse momento do campeonato, até aqui, o Atlético Mineiro em nenhum momento tirou o pé do acelerador no Campeonato Brasileiro. O Flamengo e o Palmeiras já tiveram seus momentos de diminuir um pouco a velocidade em semana de jogos de Copa. É a constatação que a gente tem assim na semana. E aí, Roque? Isaac, eu concordo com o PC. Acho que a gente tem que falar também do Ceará, né? O 8º colocado já venceu o Atlético Mineiro, venceu o Atlético Paranaense, empatou com o São Paulo. Então, assim, é um time... ganhou do Fortaleza no Clássico, né? Então, é um time muito difícil de se jogar lá na casa do Ceará, né? E quanto ao Flamengo, também concordo com o PC de que o Flamengo não é time de certa forma, abrir mão de uma competição. Mas concordo com o Renato o pensamento de que você tem que dosar a semana. E aí só quem está no dia a dia entende realmente o que é dosar a semana, né? Se você tem jogos de Copa, a Copa do Brasil, ou até como o Luiz Roberto falou, vou poupar na Libertadores porque, de repente, o Olímpia não conseguiria ganhar do Flamengo. Hoje a gente fala isso, mas quando você está no dia a dia, você não pode pensar que você, num jogo de Libertadores, que é um jogo de Copa, que você em um jogo pode definir tudo, você arriscar. No Brasileiro, de certa forma, você pode colocar, ter desfalques ou poupar alguns jogadores, porque você ainda tem mais jogos, né? Então, vejo assim, com naturalidade essa questão do Renato mudar os jogadores, mudar o time. Você tem um elenco grande, você tem que fazer todos jogarem também, né? A gente vê um recorte, Rizek, do que é o dia a dia do futebol. Dentro do dia a dia, cada dia, você tem decisões a serem tomadas que influenciam diretamente nesse recorte que a gente vê. Então, você colocar um jogador para jogar mais tempo, menos tempo, colocar os meninos para jogar num jogo como esse, respeitando o Ceará, sabendo, se é 1-1 no final do jogo, tá bom, é 1-1, né? Nós não vamos sair daqui com a derrota, mas isso também não quer dizer que o Flamengo não vai lutar pelo título, entendeu? Então, assim, são várias situações que eu também concordo com o PC, que às vezes a gente julga por um recorte, né? Mas o dia a dia, as decisões que são tomadas para que você tenha o resultado no longo prazo, né, isso são importantes, e isso é muito importante, essas decisões, né? Então, para mim, eu encaro com naturalidade essa questão de você, um dia, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, dar uma prioridade e colocar os outros jogadores para jogar no Brasileiro, porque você sabe que no Brasileiro ainda tem mais jogos, né? Então, assim, eu acho que o Flamengo luta pelas 3 competições, pelo elenco que tem, e ainda mais, trazendo mais jogadores para isso, né? E esses jogadores que entram, que bom que entram, porque ficam motivados, porque você precisa de um elenco grande para brigar em 3 competições. Eu ainda estou na linha do Luiz, que eu acho que nossos pontos de vista são mais convergentes do que divergentes. Não estou nem julgando aqui as decisões do Flamengo, até porque não tem informação para isso. Eu estou apenas constatando que nessa semana, pelas razões que possa apresentar, o Flamengo tirou o pé um pouco do acelerador no Campeonato Brasileiro. Pelas escolhas que fez e pelas substituições que fez durante o jogo. E sobre a partida, não só a respeito do Ceará, como no meu entendimento, o Ceará deixou de ganhar 3 pontos ontem. Ele teve a chance, quando estava 1-0, dominando o jogo com a bola, muitas entradas na área do Flamengo, e acho que faltou um pouco de concentração para o Ceará. Teve a chance ontem de somar 3 pontos, Luiz. Não, teve a chance, sim, sem dúvida. O Ceará compete muito, o Ceará é um time que compete o tempo inteiro. E durante a semana, Rizek, trabalhando já no jogo, né, a gente tinha expectativa, a gente tá vendo aí os lances, essa é a primeira jogada clara de gol que o Clebão, se a bola não toca nas costas, na nuca do Léo Pereira ali, poderia ter aberto o placar, né? Aí são os melhores momentos que, obviamente, é um compacto do jogo. O Flamengo teve chance também, chegou, teve muita dificuldade para chegar. As tentativas do lado direito não fluíram como com o Isla, quando joga com o Everton Ribeiro por ali. O Mateuzinho e o Everton não conseguiram aquela química, tanto que o Gabriel chegou a ocupar para fazer a trinca lá do lado direito, muitas vezes, para tentar dar aquela fluência que o jogo, você está vendo aí mais um dos lances, nessa aí até resultou em
em jogada concluída, né? Everton Ribeiro, Mateuzinho e a finalização do Gabriel. Mas o Ceará, e aí o Guto, depois do jogo contra o Corinthians, no segundo tempo, o Guto teve 20 minutos de um bom jogo, com o Pedro Nares jogando ao lado do Sobral como um dos volantes, com o Lima fazendo a ligação, com o Jael já de centroavante no lugar do Kleber e o Rick entrando no time jogando do lado direito. Ontem ele começou com o Rick numa ponta e com o Lima na outra. E escalou o Vina, trouxe de volta o Vina, que foi o grande personagem do ano passado do time do Ceará, né? E é uma recuperação que o Ceará... O Vina é o maior salário da história do clube, o Vina talvez tenha tido a maior performance que um jogador do Ceará tenha conquistado no Campeonato Brasileiro. A gente tá vendo lances do Vina aí, inclusive cobrando essa falta, nessa cavadinha que o Luiz Otávio quase faz o segundo gol. E aí a escolha do Vina fez uma mudança, em vez de escalar o Nares, que é mais ofensivo, ele escalou o William Oliveira, que é um volante que tem bom passe, que tem boa saída, aí já com um time bastante modificado, essa é a grande chance que o Léo Pereira salva em cima da linha. Para dar mais liberdade pro Vina trabalhar, né? Então, e a gente vê que as mudanças, ele teve que escalar o Fabinho, que é um volante que também já jogou de lateral, mas que foi muito bem na lateral direita, porque o Buiú teve um inchaço de joelho. Ele sequer foi relacionado para o jogo. Então, enfim, o Ceará, o Guto é aquele técnico efervescente. E que bola do Gabigol pro Michael, né? O Flamengo poderia ter feito aí 2-1, inclusive, né? Mas você viu que as chances do Ceará foram anteriores a essas boas jogadas que o Flamengo teve para quase ganhar o jogo. Porque o Flamengo tem um bom time. A gente tá falando do Flamengo. E, obviamente, que o nosso grau de exigência, e por isso que eu acho que nós todos aqui somos convergentes, é óbvio, Roque e PC, que eu concordo com vocês, porque num dado momento vai ser preciso você tirar um ou outro jogador, porque é impossível você botar esses caras para jogarem o tempo todo, né? É natural, né, que isso aconteça. E agora que você tem uma semana com esses jogos, com esses pesos, contra o Olímpia e contra o Grêmio, numa fase já de quartas de final da Copa do Brasil, e o Flamengo sabe que precisa de semifinal. Na verdade, Copa do Brasil, o Flamengo espera chegar na decisão, por questão financeira, né? E Libertadores semifinal, quer dizer, os objetivos vão sendo atingidos. E isso é importante para a manutenção do faturamento, obviamente. Então, eu tenho todo o entendimento disso, né? E como disse o Rizek, eu acho que é mais uma interpretação de como as modificações se sucederam, como as escolhas do jogo. Porque quando você tem ali a possibilidade de botar um time talvez mais ofensivo, com a história toda do Pedro e tal, e não faz essa escolha, você passa o sentimento de que o empate tá bom. Eu posso estar enganado, mas esse sentimento não é legal. O Flamengo tem que ter o sentimento de que eu quero ganhar essa parada aqui. Vou botar o Pedro no começo do segundo tempo, é possível ganhar. Porque, repito, as escolhas de ontem, talvez fosse um adversário não tão bom quanto o Ceará, elas fossem mais pertinentes. Mas nós sabemos que o Ceará tem um time que compete muito, é duro de ganhar do Ceará. Qualquer time que ganhou do Atlético, inclusive, com um gol no último minuto, e numa jogada até que tem semelhanças com o fim do jogo de ontem, viu, Paulinho? Porque teve uma falta pro Ceará, o Voada encerrou o jogo, não deixou bater. Quanto o Atlético, a falta foi cobrada e o Ceará fez o 2-1. Isso é para a central do apito que vai discutir, mas em relação ao Pedro, eu queria fazer uma observação que também, assim, sem nenhum tipo de precipitação. A primeira coisa, o Pedro foi contratado para ser reserva do Gabriel, do Gabigol. Esse é um ponto. Segundo ponto, as discussões que foram provocadas durante o jogo e no pós-jogo, elas me passaram, e como está se falando muito de sensação, de percepção, eu vou falar de uma sensação e percepção minha, de que o Pedro é uma solução para todos os problemas ofensivos do Flamengo. Não é. Ele não passa por um bom momento. O Pedro é um jogador promissor, não dá para compará-lo com o Gabriel. O Gabriel é um jogador muito mais pronto, completo, com um repertório muito maior do que o Pedro. E uma coisa me chamou a atenção ontem, vendo na transmissão da TV Globo, com o Luiz, com o Pedrinho e com o Roger, foi um momento em que aparece uma imagem do Pedro e ele está fazendo assim com a cabeça ao lado de um assustado Rodinei. Gente, a gente precisa também olhar e tratar isso com mais atenção. O jogador de futebol tem que parar de fazer ter esse tipo de comportamento em que ele joga o treinador
contra a sua torcida, ele expõe a figura do treinador. Eu posso ser considerado um moda antiga, mas eu sempre respeitei a hierarquia. E quando eu tive problemas com quem estava acima de mim, eu nunca os tratei publicamente, eu fui lá e conversei. E acho que no futebol a gente naturaliza esse tipo de comportamento. Se o Pedro está ali à beira do campo e naquele instante ele sabia que estava sendo filmado, mas ele está insatisfeito, terminado o jogo, chama o Renato para uma conversa. Senta com ele, mas não fica ali meneando a cabeça, repito, ao lado de um assustado Rodinei, porque o Rodinei também percebeu que estavam sendo filmados. O Pedro percebeu e ele, um atacante promissor, com boas possibilidades de fazer uma grande carreira, mas desde ontem colocado como a salvação ofensiva do Flamengo, o que eu acho um exagero para o momento, faz e tem esse tipo de comportamento. Não é legal isso. É um comportamento que muitos jogadores têm, expondo a já fragilizada figura da maioria dos técnicos do futebol brasileiro. E por que o Pedro é assunto? Você em casa há de perguntar. O Paulinho... O Pedro não é titular, o Pedro não fez gol, não perdeu o gol. Por que o Pedro tem sido assunto? Porque é um jogador de um nível altíssimo no radar da seleção brasileira. Promissor. Eu acho que tem um nível alto, já foi convocado para a seleção brasileira 2 vezes. Promissor no sentido de ser um fenômeno. Não dá para dizer que é um fenômeno ainda, mas é um jogador, pro nosso padrão, eu acho, de um nível altíssimo. Não é titular hoje no Flamengo, talvez não fosse no Galo, nos outros 18 times da Série A seria titular, absoluto. Então, é um jogador que chama atenção. E quando ele foi contratado, eu sempre gosto de lembrar isso, havia uma dúvida também sobre a permanência do Gabriel. O Gabriel estava discutindo a sua renovação ou não com o Flamengo. Havia essa dúvida. Então ele veio para o grupo, mas também porque havia incerteza se o melhor atacante do Flamengo, o Gabigol, continuaria lá também. Então ele poderia ter chegado no Flamengo para substituir o Gabigol, né? Fala, Luiz, desculpa. Mas, não, porque eu acho que são 2 discussões e o Paulinho tem razão absoluta no que ele está dizendo. 0 a acrescentar. Total razão. Só que eu acho que existe uma discussão sobre, especificamente, o jogo de ontem. Porque como o Flamengo não tinha o Bruno Henrique, que é dos jogadores do Flamengo, depois do Gabriel, aquele que entra na área, que agride a área com mais competência de botar a bola para dentro, isso é indiscutível, ele é um dos artilheiros do campeonato, inclusive, do Campeonato Brasileiro, embora o Gabriel seja o artilheiro do time na temporada, né? O Gabriel fez 24 gols em 25 jogos na temporada. Não estou contando o início do ano lá, que era a temporada 2020. Mas o jogo de ontem, até pela característica que se sucedeu ao longo da partida, com o Gabriel saindo da área, a bola começou a passar o tempo inteiro na área e não tinha um cara na área. Porque o Everton e o Michael não têm essa característica de ficar o tempo inteiro entrando na área como o Bruno Henrique. Até pela ausência do Bruno Henrique. Então, acho que são 2 análises. Uma específica do jogo de ontem, que é uma análise do jogo de ontem. Que não estou dizendo que eu estou certo, que quem analisou dessa forma esteja certo. Né? É um viés, é uma interpretação, é um olhar sobre o que estava acontecendo no jogo. E sempre partindo do poder do Ceará, desse ótimo time do Ceará, que é um time que, repito, compete com qualquer um. Então, acho que existe essa análise. E existe uma outra análise, que o Paulinho foi brilhante, que é uma análise mais abrangente, que envolve uma escolha de carreira. E hoje, na gravação do podcast A Mesa, episódio 99, Paulinho, e sexta-feira vai ter o 100º episódio, já chega a 100 episódios. Vou ouvir logo depois do programa. Por favor, na hora do seu jogging, eu sou do tempo do jogging, Paulinho, bota o fonezinho e vai ouvindo. Porque o PVC defendeu a tese de que talvez não tenha sido uma escolha de carreira adequada para o Pedro. Porque o Gabriel é um jogador excepcional, gente. E eu também disse no episódio de A Mesa de hoje, tratando do Gabigol, né, citando o Predestinado, que é uma produção feita pelo Globoplay, para o Globoplay, da nossa divisão de esportes, né, que em alguns episódios, que tem depoimentos do Jorge Jesus, meu amigo Roque Júnior, que trata o seguinte, que o Gabigol, primeiro ele se reinventa dentro dos jogos sob pressão, que para ele com pressão é melhor ainda. E que no intervalo do jogo contra o River, ele torce o pé direito, o pé fica inchado, ele diz pro professor: Mister, não vai dar. Ele falou: vai dar, você vai morrer dentro de campo. E o Jorge Jesus, que ele é, assim, digamos, autoestima elevada, ele disse: se fosse o treinador, partindo do princípio que o cara tá machucado, vou botar um inteiro, teria tirado o Gabigol. E não teria acontecido o que aconteceu. Então, existem circunstâncias que são do jogo.
né? E competir, isso em relação a ontem, e competir do ponto de vista histórico com o Gabriel, que já tem 96 gols com a camisa do Flamengo e é o grande protagonista desses 8 títulos, dessa dinastia que se estabeleceu nesse período, não dá. O Gabigol eu diria, nesse momento, ele inteiro, fisicamente e tal, o ícone desse time, né? Por mais que todos os outros tenham os seus valores, não é isso? Eu só acho sobre a escolha, Luiz, que a gente tem que voltar no tempo e lembrar do momento em que o Pedro foi contratado. O treinador era o Jorge Jesus, de quem se dizia o seguinte também, é um cara que melhora jogador e dá um jeito de botar em campo os melhores, porque sem o Jesus também não se imaginava o Flamengo escalando Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique. Foi uma novidade que ele, Jesus, conseguiu fazer quebrando entre muitos paradigmas que ele quebrou. O outro foi, inclusive, que tem que poupar. O Jesus jogou com força máxima sempre que pôde. Então, na época, o Pedro vinha para o melhor time disparado da América do Sul, o único time brasileiro que tinha condição de comprá-lo, com um treinador que estava assim, só se falava bem dele, e com a possibilidade de saída do Gabigol. Então, era um outro momento. Talvez se ele soubesse que passaria tanto tempo na reserva, ele pensasse diferente, mas na época não era fácil de prever isso. E o Renato faz o que outros treinadores fizeram com o Pedro, porque o Jesus teve muito pouco tempo com o jogador. Depois Domi, Rogério, agora Renato. Com todos eles, o Pedro foi reserva. E eu vou mostrar aqui para vocês números do Pedro com o Renato, para mostrar que a situação é inalterada em relação ao que tínhamos antes com o Rogério Ceni. Com o Renato, são 10 jogos, 1 gol, nenhuma assistência, mas só 2 como titular. Então, o Renato faz com o Pedro aquilo que outros treinadores já fizeram. E aí, Roque, como é que você vê esse pacotão do Pedro aqui que estamos debatendo? E a média é 32 minutos por jogo, ó. É um jogador que hoje é reserva mesmo. São 2 pontos, 3 até, Rizek. A primeira, a contratação. Um time como o Flamengo, ou qualquer time que queira brigar por título, você tem que ter bons jogadores, grandes jogadores, que quando um sai, o outro entra, você consiga manter o nível. Eu acho que no ataque do Flamengo, ele tem isso. Se sai o Gabigol, você passou alguns números do Pedro aí com o Renato, que não são, vamos dizer, não está numa boa fase, mas é um jogador que consegue. Já foi, como você falou, seleção brasileira, é novo, né? É um jogador que tem muito ainda a crescer, mas tem o nível ali do Gabigol. O Gabigol um pouco na frente, sim, mas quando sair o Flamengo tem um reserva, que é um reserva hoje, à altura. Ao segundo ponto do Pedro, né? Quando você quer jogar, e você tem um jogador na frente como o Gabigol, você tem que mostrar, né? Você tem que fazer a diferença quando entra, né? Nos treinos, nos jogos, e aí você vai incomodando aos poucos, né? Então, eu chamo a atenção, aí o terceiro ponto, pelo que o Luiz falou e que o Renato falou também do jogo, né? O Renato foi claro depois do jogo em falar, em alguns momentos não vou conseguir colocar o Pedro e o Gabigol para jogarem junto, porque o jogo é feito de 5 fases. Fase ofensiva, fase defensiva, as 2 transições e bola parada. O Luiz Roberto falou bastante da fase ofensiva, mas tem as outras 4 fases. Então, para você ganhar um jogo, você tem que ir bem nas 4 fases. Você não joga uma fase, não consigo colocar, no meu modo de ver, aquilo que o Renato falou, né? Eu vou colocar o Pedro e o Gabigol para jogar na fase ofensiva. E quando eu tenho também e passo pela fase defensiva, pela transição defensiva, como que esses jogadores podem atuar ajudando coletivamente o Flamengo para que o Flamengo consiga ganhar? Esse é um outro ponto a se pensar. Então, assim, quando se fala em jogar os 2 juntos, e aí eu ligo com o segundo ponto do Pedro, se um treinador está falando isso e eu quero jogar, eu vou chegar no treinador e falar, o que eu preciso para jogar? Aí eu preciso participar das outras fases melhor? Tá bom, então eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a trabalhar melhor nas outras fases. Se a fase ofensiva eu faço boa, mas eu quero jogar, eu vou fazer um esforço para fazer melhor a fase defensiva. Porque aí eu começo a colocar em dificuldade o treinador para também me escalar. Porque para o Renato, ontem ele foi para a coletiva e falou, eu não consigo colocar os 2, porque o Flamengo também tem que defender. E isso é o jogo. Então não dá para colocar um jogador só para participar da fase ofensiva. Então o Pedro também, aí é do jogador. Ele pode melhorar? Pode. Né? Então eu acho que é isso, é um grande jogador. Sim, pode falar, Luiz.
Queria fazer para você completar a sua opinião sobre isso. Não pode partir também do treinador, no caso de ontem, porque, repito, quando a gente grava o nosso podcast, a gente explana muito e dá a impressão que você está na mesma sequência de opinião, porque a gente também falou muito sobre isso hoje na gravação do podcast, sobre como que você usaria essa dupla numa fase que não é ofensiva, né? Na fase, você explicou bem as fases do jogo, mas na fase de recomposição, provavelmente, por uma questão de característica, o Gabriel fazendo essa função atrás do centroavante, né, e jogando Vitinho e Everton Ribeiro nas beiradas. Porque também o Rogério disse isso e o Jorge Jesus disse isso, o Flamengo não tem... O Flamengo joga com a sua criação nos lados, com a Arrascaeta, agora o Arrascaeta está por dentro com o Renato, nós sabemos, mas com os outros treinadores era Arrascaeta numa beirada, Everton na outra, e esses meias jogando pelas beiradas, partindo deles as criações, com o Bruno Henrique e Gabigol fazendo uma dupla ofensiva e o Bruno Henrique compondo com o Arrascaeta do lado esquerdo e recompondo na fase defensiva quando necessário for. Então, claro que o que você disse é perfeito, né? Se eu sou jogador, eu também faria isso. Professor, não está dando para jogar? Por favor, o que o senhor precisa? Onde eu posso poder jogar? O que eu posso fazer? Mas não pode também o treinador, e você sabe muito bem disso, chegar, Gabriel, é uma emergência. Tem um jogo aqui, eu tenho um jogador do nível do Pedro, vou precisar que você faça um esforço, que você me jogue atrás do centroavante, papel de segundo atacante, vai ter que fazer recomposição, ocupar os espaços aqui e ali, e escalar Vitinho e Everton Ribeiro, o Vitinho que jogou a maior parte do tempo da sua vida do lado esquerdo e recompondo, fazendo a fase de transição e a fase defensiva muito bem. Não pode partir do jogador, é isso que eu queria que você incluísse no seu raciocínio. E acrescento, eu tô vivendo um dia da marmota aqui, porque a discussão do Pedro, ela é a mesma há muito tempo, né? Só mudou o treinador. Ela é rigorosa a mesma que acontecia com o Rogério, Roque. Eu acho que foi bom você falar isso. A gente não precisa discutir. Os caras que estão no dia a dia, o Rogério Ceni, o Renato Gaúcho e o Jorge Jesus não fizeram isso, não precisa ter discussão. Nós só estamos vendo um recorte. Os caras que conhecem o dia a dia, conseguem ver a característica de cada um, não fizeram isso e falam a mesma coisa. Então, assim, eu vou ser teimoso em concordar com o Renato Gaúcho, com o Jorge Jesus e com o Rogério Ceni. O dia a dia é o que faz o treinador tomar as decisões. E aí não é só o Renato, né? São 3 treinadores que falam a mesma coisa. Então, por isso que eu falei do jogador. Se o jogador está ouvindo isso de 3 treinadores, e eu acho que é muito difícil o treinador tirar o Gabigol da onde ele joga, porque o Gabigol também não tem essa característica de participar tanto nas outras fases. Então, assim, aí, se você faz isso e perde, o treinador vai ser criticado por aquilo. Então, o treinador quer ganhar e olha nos jogadores as características, né? E é isso que eu vejo o Renato fazendo. Então, por isso eu falei do Pedro tentar, de certa forma, como ele está escutando muito isso, dele conseguir, nesse momento que o Gabigol é o titular absoluto, é ele quem tem que correr atrás, é ele que tem que tentar melhorar o que ele não está fazendo ou fazer além daquilo que ele pode para conseguir jogar. Pode acrescentar um quarto nome aí, que é o Domenech Torren. O Andréas Pereira já está quase ao vivo aqui, por enquanto o Marcos Braz está falando, daqui a pouco o novo reforço do Flamengo dá as suas primeiras palavras como jogador do clube. Antes, vamos ver o que o Renato disse ontem sobre o Pedro. Infelizmente só pode jogar 11. E ele joga numa posição que tem o Gabriel. Já comigo ele jogou praticamente todos os jogos, ou saiu de cara ou entrou durante a partida o Pedro. Tentei colocá-lo várias vezes, inclusive com o Gabriel em alguns jogos, mas tem jogos e jogos para que os dois possam jogar juntos, porque com os dois, nenhum dos dois tem característica de voltar e a equipe fica muito exposta. Então, dependendo do que a gente precisa no jogo, os dois podem estar juntos. E o Pedro é testemunha aqui, eu praticamente converso com ele 2, 3 vezes por semana. Já dei vários conselhos para ele. É um jogador que, sem dúvida alguma, vai ser o atacante da próxima, não dessa Copa do Mundo, mas na próxima, com certeza ele vai estar. Até porque nessa Copa quem briga é o Gabigol. Fala, PC! Não, é só para, como você falou do dia da marmota, na 29ª rodada do campeonato anterior, que o Ceará ganhou do Flamengo por 2-0, e o Luiz lembrou, o Gabriel começou no banco, sem chuteira, coisa e tal, não sei o que, o Pedro titular. No segundo tempo, o Pedro entrou. Jogaram o Gabriel e o Gabriel entrou no lugar do Everton. Sim, várias vezes. Jogaram juntos, Gabriel e Pedro.
e o jogo continuou, terminou 2-0 o Ceará. Porque, Paulinho, o que o Roque está falando, o Roque é muito inteligente, o Roque está falando conceitualmente, ele tem toda a razão, isso é conceitual. A conversa que ele propõe do Pedro com o treinador é conceitual. O que é conceitual? Conceitual é pro conjunto da obra. E eu concordo. Só que a discussão que... Repito, viu, Paulinho? A discussão que eu levantei é em relação a um caso de emergência, ao jogo de ontem. Eu me lembro de um Botafogo e Flamengo com o Jorge Jesus, por exemplo, que o jogo estava 0-0 e era um jogo que podia trocar de liderança, o jogo no Newton Santos, que o Flamengo termina com 4 centroavantes e o Lincoln que faz o gol da vitória, junto com o Gabigol e o Jorge Jesus no banco. É uma situação de emergência, não é uma situação conceitual, no que o Roque tem toda a razão. E o Renato também, porque conceitualmente o Gabigol e o Pedro não têm características de voltar. Isso é correto. Agora, se você tem uma emergência, você pode discutir. Eu acho. Se sou o comandante, eu discutiria uma emergência. Gente, estou numa emergência, eu estou sem 8. Eu preciso de uma solução a melhor possível. Gabriel, dá para contribuir hoje? Fazer um esforço? Não sei. Mas, ô Luiz... Oi, Roque, oi. Só um ponto, Paulo, desculpa. Você falou ontem mesmo do jogo, que o jogo foi muito competitivo. O Ceará compete muito. Então, se você colocar Gabriel e Pedro, e eles não participam da fase defensiva da competição, que tem que ser competitivo ali na fase defensiva, você tem que ser agressivo, o Flamengo, de repente, estaria em desvantagem contra um Ceará que é competitivo. Então, assim... eu entendo que você está falando da estratégia, muitas vezes o próprio Renato falou, né? Mas eu repito só uma coisa que eu já falei, o recorte, né? Então, e vai de encontro com o que você falou, a competição do jogo. Num jogo competitivo como aquele, onde é necessário você, e você mesmo falou, competir nas 4 fases, nas 5 fases do jogo, você colocar um cara que só vai fazer a diferença na fase ofensiva, sendo que o Ceará é muito forte, né, na transição, e aí você precisa de uma transição defensiva, precisa de um momento defensivo muito bom. Eu acho que também você poderia, o Flamengo, com os dois, ficar em desvantagem. PC? Não, eu concordo. O Roque fez uma observação muito interessante que eu falei e quero enfatizar. Não é balançando a cabeça na beira do campo que você conquista espaço. Procura conversar com o seu técnico. Procura mostrar no treinamento do que você é capaz. Ficar balançando a cabeça à beira do campo enquanto não entra, tudo bem, o sistema do futebol brasileiro é exageradamente paternalista. Muitos jogadores surfam nesse paternalismo da relação dirigente e jogador, mas não acho, especialmente para um jogador que ainda tem muito a crescer como o Pedro, não acho que esse seja o comportamento mais adequado. Olha, e é o seguinte também, amigos, se a gente for lembrar que no Santos, tudo bem que já se vão 6 anos, mas no Santos o Gabriel jogou num ataque que teve Ricardo Oliveiras, ele pela direita e o Marquinhos Gabriel pela esquerda. E naquele ano, o Gabigol e o Ricardo Oliveira foram artilheiros de todas as competições do Brasil. O problema não são os dois centroavantes, é que além dos dois centroavantes tem o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Mas agora ao vivo com quem chega para ser segundo volante. Pelo menos é assim que ele disse para o Renato, que quer jogar no Flamengo. Segundo volante. Ele está entre o Bruno Spindel, o diretor de futebol, e o Marcos Braz, vice-presidente, vai vestir a camisa do Flamengo, número 18. Jogador que nasceu na Bélgica, construiu a sua carreira na Europa, tem dupla nacionalidade. E, segundo o que disse o Renato ontem, falou que quer jogar, quer brigar para a posição de segundo volante e o Renato vai respeitar. Ou seja, olhando para a configuração do time hoje, é a função que hoje desempenha o Diego, né? Foi uma boa contratação, Roque, no seu entendimento, Andreas Pereira? Acho que vai ser um desafio para ele também, né? Vai ser um desafio para ele, o Flamengo. Não é fácil, né? Mas acho uma boa contratação, sim. E vai ter que se adaptar, né? Tem essa diferença, tem que se adaptar ao futebol brasileiro. É bom que ele falou isso, né? A posição dele é uma posição também hoje difícil de você se encontrar, né? De você encontrar jogadores que tenham essa característica, né?
Acho que é uma posição muito importante, que é um jogador que consiga jogar de frente para o gol adversário, mas também consiga jogar de costa para o gol adversário. Eu acho que essa é a principal característica de um segundo volante. O Diego tem porque foi meia, né? O Gerson tem também, mas são poucos os jogadores que têm essa característica. Vamos ouvir Andréas Pereira. E desde então eles conversaram e fizeram isso possível, e eu só tenho que agradecer ao Flamengo, aos torcedores, ao Marcos, ao Bruno, e estou extremamente feliz de estar aqui. Wesley Ramon, Portal Urubu Interativo. Boa tarde, Andréa. Seja bem-vindo ao Flamengo. Você é um jogador versátil e já atuou em outras posições do campo. Você se sente confortável para jogar na posição que hoje é ocupada pelo Arrascaeta? Uma pergunta que todos querem saber. Como se pronuncia o seu nome? Então, meu nome se fala Andréas Pereira, mas eu entendo se falar no início um pouco errado, mas ao longo vão aprendendo e... Não, eu acho... Eu acho que a gente tem que ver de outro aspecto. Eu vou jogar junto com a Arrascaeta. Eu acho que quem tem que ficar preocupado tem que ser o time de adversário, que a gente está aqui para defender o Flamengo. Fred Uber, do GE. Boa tarde. Sua formação foi toda na Europa e o Flamengo é apontado como um dos times no Brasil que mais se aproxima das características praticadas lá. Concorda? Acredita que pode ter sua adaptação facilitada? Eu acho que pela ajuda de todo mundo aqui, desde o primeiro dia que eu cheguei, e também pela qualidade dos grandes jogadores que tem o elenco, eu acho que... E o estilo também de futebol, que é um futebol... gosta de fazer gols, gosta de manter a bola, a posse de bola, e então acho que para mim vai ser muito fácil de adaptar aqui. E como você disse, a estrutura aqui do Flamengo não deve a nenhuma estrutura da Europa, então tem tudo que eu preciso aqui para mostrar meu futebol. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa tarde, Andréas. Antes de aceitar a proposta do Flamengo, você buscou referências do dia a dia do futebol brasileiro com alguém? O que mais despertava o seu interesse para tomar a decisão especificamente? Eu conversei com várias pessoas, conheci o Gabi, falei com o Rodrigo Caio também, então eles falaram para mim como era a estrutura aqui, como era o grupo, que isso para mim é muito importante também, e claro, depois dessas conversas com ele já me deixou muito mais calmo e como já disse, minha cabeça já sempre esteve no Flamengo e isso só ajudou. Primeiras palavras do Andréas Pereira, portanto, e não Andréas. Andrea Pereira, aqui o novo jogador do Flamengo. Amigos, vou passar a régua no Flamengo e já vou encaminhar o próximo time. A gente estava aqui debatendo, se engalfinhando sobre o fato de o Flamengo ter poupado